bem-vindo de volta. Professora Isabela Rangel aqui, de língua portuguesa, e você está no Estação Educação. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer exercícios sobre os modalizadores textuais. Você vai comigo identificar em 3 textos de tipos diferentes o uso dos modalizadores. Antes de mais nada, vamos nos lembrar que os modalizadores textuais são aquelas pitadas de intenção discursiva que dão ao texto aquele efeito que eu quero dar, aquele toque personalizado ao meu texto. Caso você tenha dúvidas sobre esse assunto, nós temos outras aulas sobre ele aqui. Você pode clicar, assim como esse assunto, outros tantos estão aqui no nosso portal. Lembrando inicialmente que os modalizadores textuais eles têm a função de evidenciar o ponto de vista do falante. Então, todas as vezes que você lê no texto e consegue perceber, captar ali algumas palavras ou expressões que evidenciam um ponto de vista, você sabe que essa pessoa que escreveu esse texto, ou que está falando aquele discurso, ela fez o uso de um modalizador textual. Para nós entendermos isso de uma forma bem prática, como que isso é feito nos textos, nós vamos analisar juntos 3 textos de tipologias textuais diferentes, mas com o mesmo assunto. Vocês vão perceber que todos os 3 textos vão falar sobre o mesmo assunto, mas só que cada um deles com a sua característica de tipologia textual, e vocês vão perceber juntos comigo o uso desses modalizadores e que efeitos esses modalizadores vão produzir na leitura. Vamos juntos ler e analisar o nosso primeiro texto. A aranha armadeira é um tipo de aranha com coloração amarronzada e bastante agressiva. Ela é encontrada no Brasil e com muita frequência no Rio de Janeiro. Felizmente, não é muito comum a presença dela em residências, mas em ambientes externos elas são encontradas eventualmente. Esse primeiro texto, que fala sobre a aranha armadeira, e vocês vão perceber que todos os outros textos vão falar sobre esse mesmo assunto, que é a aranha armadeira, ele é um texto expositivo, ele pertence à tipologia textual expositiva, que traz uma definição, uma informação, uma caracterização sobre algo, sobre alguma coisa. E é o que nós percebemos nele aí, características de um texto expositivo. Ele fala sobre a aranha, sobre como que é a parte exterior dela, como é que é o temperamento da aranha, onde que ela é encontrada. E aí, logo à frente, vem uma pitada de modalização, ou seja, de um ponto de vista de quem está escrevendo. Quando ele diz, felizmente, não é comum a presença dela em residências. Esse felizmente soa quase como um graças a Deus que nós não encontramos com aranha armadeira com frequência. Mas que tipo de modalização nós temos aí? Nós temos uma modalização chamada de emotiva. Por que emotiva? Porque imprime aí o sentimento, o pensamento de quem está escrevendo. Não é apenas uma exposição sobre quem é a aranha armadeira, é uma impressão de quem está escrevendo, de que aquele bichinho é um bichinho perigoso e que bom que nós não encontramos com ele com frequência. Há também aí uma segunda marca de modalização, que é o eventualmente. Bem, o eventualmente, ele traz uma proposição de verdade àquilo que está escrito. Então, quando diz, mas em ambientes externos, elas são encontradas eventualmente. É outro recurso modalizador. É o recurso modalizador que propõe verdade ao que se está escrevendo. Vamos então à leitura do nosso segundo texto, sempre com o mesmo assunto. É muito importante ter cuidado com a aranha armadeira, que é uma espécie cujo veneno é um dos mais perigosos do mundo, porque ele pode causar necrose e, lamentavelmente, a morte. Bem, o texto que nós acabamos de ler é um texto argumentativo. E o que é mesmo o texto argumentativo? Vamos nos lembrar, ele é um texto que apresenta uma tese, um posicionamento, e apresenta argumentos que comprovam essa tese, ou seja, esse posicionamento.
E isso fica muito claro, embora seja um texto bem pequeno, dá para nós percebermos a tese e o posicionamento de quem escreve, que é importante ter cuidado com a aranha armadeira. E logo depois da tese ser apresentada, o argumento vem, olha, ela tem um veneno, e esse veneno pode necrosar aquele local e a pessoa pode ser levada à morte. Então, muito diferente do outro texto que apresenta apenas a informação e emite o mínimo possível de juízo de valor, aqui nesse não, nós temos um posicionamento claro. Não é uma informação sobre a aranha armadeira, é também uma informação, mas é uma informação posicionada. É preciso ter cuidado com uma aranha armadeira. Talvez, se você fosse conversar aí com uma outra pessoa que esteja acostumada a lidar com isso, fala, nada, não tem problema, a aranha armadeira é um bichinho como outro qualquer, que não tem problema se você não mexer. Enfim, o posicionamento pode ser diferente. Mas a pessoa que escreve esse texto tem uma tese muito bem definida. Tenha cuidado, porque ela pode levar uma pessoa à morte. E onde estão aí os modalizadores? De que forma os modalizadores foram utilizados? Na primeira parte, logo aí grifado, você tem uma espécie de. Uma espécie de é um modalizador epistêmico que delimita, que coloca a aranha armadeira em um grupo, que posiciona ela em um grupo de aranhas. Aranha armadeira no grupo de aranhas. Uma espécie pertencente ao grupo de aranhas. Então delimita, não é uma espécie qualquer. Ela pertence àquele determinado grupo. Então esse é um recurso epistêmico chamado de delimitador. No segundo caso, a gente tem aí outra expressão grifada, na verdade outro termo, que é o lamentavelmente. E o lamentavelmente é um advérbio que dá aí uma ideia de afetividade. É como se você tivesse pesar em falar aquilo. Então, mais uma vez, o recurso epistêmico sendo utilizado de modalização epistêmica, mas dessa vez uma modalização afetiva, de caráter, trazendo aí a emoção de quem escreve. É como se você chegasse para o seu coleguinha que estava doido para fazer uma viagem e de repente acontece algum imprevisto e ele não vai poder fazer a viagem, e você, muito amigo, muito parceiro, para consolar, diz assim: que pena que você não vai poder fazer a viagem. Esse que pena aí imprime, traz para o seu colega toda a sua afetividade, toda a sua emoção na hora da conversa. O nosso último texto vai ser um texto injuntivo. Qual é a característica do texto injuntivo? O texto injuntivo ele tem a função de tentar te convencer ou te orientar a fazer alguma coisa. Com o mesmo assunto, aranha armadeira, assim como foram os outros dois, nós vamos ver que ele tem uma característica diferente e vamos ver como que os recursos foram utilizados aqui. O que fazer ao ser picado por alguma espécie de aranha venenosa? Lave bem o local com água corrente e sabão. Faça compressa local para alívio da dor. Pegue a aranha e leve para o hospital para ela ser identificada. De forma alguma, deixe de ir ao hospital. Como eu disse, esse texto tem a função de instruir e orientar o leitor. E ele está fazendo isso de forma muito clara. O que você vai fazer quando você é picado não só por uma aranha armadeira, mas por qualquer outro tipo de aranha. Ele traz todas as instruções. Mas ainda assim, com um texto altamente objetivo e de caráter bastante instrucional, nós conseguimos perceber marcas de modalização. Mais uma vez, espécie D está presente, assim como esteve no texto argumentativo anterior. Então, espécie D traz, mais uma vez, esse pertencimento da aranha, qualquer espécie de aranha, ou seja, qualquer tipo que pertença a uma classificação de ser aranha. Então, o que você tem que fazer por qualquer uma delas? Então, esse é um recurso delimitador, que pertence à modalização epistêmica, como nós já vimos. Já a segunda, o que é o último tópico lá, que é uma orientação, é de forma alguma. É quase como se você ouvisse aí a sua mãe dizer para você: nunca, jamais, de maneira alguma você deve tocar nisso daqui.
Então, isso é uma modalização que traz para nós um recurso de negação. É algo que não pode ser feito de maneira alguma. Agrega valor de verdade, ou seja, é uma verdade que não pode deixar de ser cumprida. Eu não sei, me identifiquei com esses 3 textos para trazer para vocês, porque já passei por isso na minha casa com uma aranha tendo picado minha filha. E eu fiz exatamente isso, de forma muito intuitiva. Eu fui lá, peguei uma aranha, botei num guardanapo e levei para o hospital. E graças a Deus, aí toda a minha modalização sendo impressa aqui, graças a Deus não era nada, mas poderia ter sido. E que pena que eu não tinha uma instrução aí, um texto para orientar. Então, esse texto está dizendo assim, olha, você nunca, de maneira nenhuma, de forma alguma, deve deixar de ir ao hospital. Na nossa aula de hoje, nós fizemos exercícios sobre o uso dos recursos modalizadores em textos diversos. Na verdade, trabalhamos 3 tipologias textuais diferentes. A tipologia expositiva, a argumentativa e a injuntiva. Gostou da nossa aula de hoje? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, volte no início do vídeo, assista várias vezes. Nós temos outras aulas com esse mesmo tema aqui, falando sobre o uso dos recursos modalizadores. Não só essa, mas outras tantas que podem ajudar você. Aqui no Estação Educação, nós temos várias matérias, vários conteúdos de ensino fundamental e não só aquilo que efetivamente cai no SAEB, mas também atividades, exercícios e conteúdos que podem ajudar você no seu dia a dia aí na escola. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!